Talvez o Mujica ficasse contentíssimo de um obituário dele abrindo pelo campo, pelas coisas que ele gostava de fazer na terra. E ele foi não só um jardineiro, como ele foi um florista. Enfim, ele sempre teve uma ligação muito forte com as pessoas que trabalham no interior, que trabalham no campo. Inclusive, uma vez eu estava entrevistando ele com outros jornalistas em Montevidéu e já era de noite e ele falava: eu preciso voltar, essas luzes da cidade à noite me fazem mal. Então, você vê como ele era da terra e do campo, né? Isso ficou marcado, assim. E as luzes de Montevidéu, não as de Nova York, entendo que há uma diferença grande. Muito bem. Se você tivesse que escolher um, uma, uma característica política do Mujica, qual que Uhum. você escolheria? Porque a gente usa muito líder da esquerda, referência da esquerda, e pode ser uma dessas, tá? Não estou excluindo que seja uma dessas na tua escolha. Mas se você tiver alguma outra que te guie para falar de Mujica, por favor, Sim, compartilhe eu conosco. acho, eu acho que quando a gente fala de Mujica, é muito comum as pessoas associarem imediatamente a aqueles feitos, aqueles avanços a favor de várias liberdades civis, né? Algumas das quais nunca chegamos no Brasil, nunca chegaremos, talvez, né? A lei do aborto, a lei da regularização do cultivo da maconha, a lei do casamento homoafetivo, enfim, essa pauta que depois ficou de modo cansativo, mas chamado de pauta identitária, ele talvez tenha sido o inaugurador, embora essas pautas já estivessem no Congresso uruguaio sendo debatido há alguns anos e mesmo antes dele ser presidente. Né? Lacage Pou chegou a aprovar uma lei da maconha como senador, o próprio Tabaré Vázquez, que era do partido do Mujica, chegou a vetar a lei do aborto. Então, tudo isso estava sendo discutido. Aconteceu que foi na época do Mujica que o grupo de legisladores do Frente Ampla conseguiu fazer essas leis serem verdade e aí tornou um movimento forte e trouxe admiradores por todo o mundo. Agora, a gente precisa lembrar que o Mujica, ele começou a militar muito cedo, ainda aos 20 anos, menos de 20 anos, e ele sempre militou por outra coisa. Ele fez parte de um grupo armado de esquerda durante o período democrático do Uruguai, que tinha um objetivo, que era atingir a igualdade entre os uruguaios, que era cumprir uma coisa que um referente dele, o ex-presidente Baggio Ordonha, sempre falou, era um Uruguai é igual a outro uruguaio. Um uruguaio é igual a outro uruguaio. Ninguém é mais do que ninguém. E ele lutou a vida inteira por isso. Ele ficou preso 13 anos da vida dele por isso, não pela lei da maconha. É, ele chegou a participar. Não consta que ele tenha matado ninguém ou cometido um ato violento desse nível, mas ele participou de roubos a bancos, de sequestros enquanto Tupamaro, e participou de treinamentos era aquela época das guerrilhas, né, inspiradas pela Revolução Comunista de Cuba. E tudo isso, o ideal era uma democracia que seja para todos, porque o Uruguai, durante toda a sua história, havia sido comandado por apenas duas ou três famílias, que se dividiam entre o Partido Colorado e o Nacional, Blanco. Então, eu acho que eu ressaltaria isso. A maconha, as pautas identitárias, tudo isso ele abraçou, ele defendeu, ele tinha argumentos para todas elas, não, ele não era contra nenhuma delas.
Mas não foi o principal, né? Não foi por isso que ele lutou a vida toda. Foi por um Uruguai mais inclusivo, mais igualitário e que se tornou um país mais inclusive mais mais igualitário. Ou seja, ele foi vitorioso ao final de sua carreira política. Silvia, deixa eu aproveitar que você falou isso, porque assim, apesar da luta deles ter sido sempre por igualdade, quando você garante direitos às pessoas, você dá um passo muito grande, né, em direção a justamente isso. Tirando o Uruguai, a época do Mujica, tal, onde todas essas pautas foram aprovadas, quando você olha para o resto da América Latina, muito difícil que mesmo países de esquerda consigam falar sobre esse assunto, né? Não estou nem falando aprovar, porque eles não chegam nem a serem discutidos no Congresso. A gente pegando o exemplo do Brasil, a gente teve 2 governos Lula, depois a gente teve o governo Dilma, enfim, o segundo mandato ela acabou sofrendo impeachment, tal, agora estamos de novo no governo Lula, e essas questões não são nem faladas, né? Aborto, legalização de drogas, o próprio casamento homoafetivo, ele só virou lei no Brasil quando chegou lá no STF, porque o STF entendeu que precisava interferir nisso para garantir o direito das pessoas. O Uruguai é mais progressista ou os políticos uruguaios ali, aí olhando para o Mujica, tiveram mais habilidade para lidar com esses temas? Respondo em 2 partes, tento ser breve. Eu acho que é necessário citar outros países aí. Por exemplo, a Colômbia tem um sistema em que essas questões não são tratadas pelo Congresso, são tratadas pela Corte Constitucional. E na Colômbia já existe, por exemplo, a lei da eutanásia. O casamento das pessoas do mesmo sexo foi aprovado pela Corte Constitucional da Colômbia e também o aborto. Então, existem outros exemplos, né? O México aprovou o México tem outro sistema mais complicado ainda, que existe uma aprovação geral do Congresso, depois os congressos dos estados, que são muito autônomos, eles aprovam. Então, no México, na maioria dos estados, o aborto também está aprovado. Com as drogas já é um pouco mais difícil ali, porque é um país que tem um problema relacionado a cartéis e drogas pesadas ali, que é muito difícil fazer aprovar esse tipo de legislação. Agora, quanto à sociedade uruguaia, eu acho que sim, que ela é diferente por questões da formação social e cultural da sociedade. Eu mencionei aqui em outras oportunidades, entre ontem e hoje, ao comentar o Mujica. O Mujica, ele era um fã incondicional de um ex-presidente uruguaio, que era colorado, mas um colorado bastante progressista, no começo do século XX. O nome desse homem é José Bage y Ordóñez. Esse homem, imagina, naquele tempo, ele aprovou o divórcio apenas pela vontade da mulher, ele aprovou a eutanásia, ele aprovou a semana de trabalho com um número X de horas ali, não me lembro quantas agora, mas enfim, regularizou, né? Tudo que aqui se fez bem depois, leis trabalhistas, etc., foi feito no começo do século XX por José Bage y Ordóñez. E eu me lembro que na última entrevista que eu fiz com o Mujica lá em Montevidéu, era uma entrevista com um cara já de despedida, né? Ele me segurou minha mão, como quem diz, foi bom, né? Foi bom você ter acompanhado isso tudo, segurou a mão de outros jornalistas também. Mas eu perguntei para ele, Mujica, qual foi a sua principal referência, o político mais importante da história para você? E ele falou, Bage y Ordóñez. Porque imagine, naquela época, uma pessoa decide que um país vai ser laico, não só coloca na Constituição, como proíbe as pessoas de escreverem Deus com letra maiúscula. Naquela época. Então, eu acho que
o Baggio é uma pessoa só, mas ele criou algo chamado bagista, né? Bagismo, né? Então, todos no Uruguai são bagistas, mesmo os do Partido Blanco Nacional, como os do Partido Colorado, que são ou mais conservadores do ponto de vista conservador e outros mais conservadores do ponto de vista liberal, que é o do ex-presidente Luiz Lacalle Pou. Mas Baggi é e o espírito do bagismo alimentou várias gerações de políticos. E eu acho que é isso que tem de diferente no Uruguai. Eu acho que tem uma diferença que vale a pena a gente observar, e aí eu falo fazendo uma comparação com o Rio Grande do Sul, porque a cultura política ali do Prata é toda muito parecida, né? O Rio Sul tem duas correntes políticas muito fortes e muito antigas. Uma que é o castilismo, que é autoritária, mas a outra é a liberal. E aí eu estou falando liberal, gente, no sentido do liberalismo político, em que você tende a construir uma legislação que dá mais autonomia individual para adultos, ou seja, você tende a acreditar que as pessoas devem ter liberdade de tomar decisões a respeito das suas próprias vidas. Então, todas essas ideias das quais a Silvia está falando, aborto, divórcio por vontade da mulher, uso de substâncias como, por exemplo, maconha, tudo mais. Tudo isso a gente está falando essencialmente de dar a pessoas adultas o direito de tomar decisões que afetam suas vidas. Este não é um conceito novo, esse não é um conceito misterioso. Agora, aqui no Brasil, a gente não tem essa tradição política. A gente tem. Ela nunca foi majoritária no Brasil. E a impressão que eu tenho é que na Argentina, no Uruguai, no Rio Grande do Sul, essas coisas são muito mais... Essa ideia, esse conceito de que adultos devem ser autônomos e poder tomar decisões a respeito das suas escolhas, daquilo que vai afetar as suas vidas, não de outros, tá? As suas vidas. Isso é uma cultura que a gente tem, de fato, perante nossos vizinhos sul-americanos, muito menos desenvolvida do que a maioria deles. Eu estou falando de Uruguai, Argentina e Rio Grande do Sul, deveria incluir o Chile nessa história também, porque eu acho que o Chile também tem... Silvia, por favor, me corrija se você tiver a impressão de que eu estou errado, porque você conhece a nossa vizinhança muito melhor do que eu. Mas é a minha impressão. Não, eu acho que guardadas algumas diferenças, o que você disse tem muita ressonância de fato nesses países. A Argentina teve uma época que foi a época anterior ao Perón, a época em que a União Cívica Radical governou o país. Havia um presidente chamado Hipólito Yrigoyen, que era muito pouco católica. É uma fase, são 30 anos ali da história da Argentina, que a Argentina era muito pouco católica, que... obviamente não se aprovavam essas leis, mas a laicidade era tida como algo comum, assim. Foi depois da chegada do Perón e da chegada enfim, uma igreja com mais poder, etc., que houve uma espécie de sequestro das ideias liberais pelos conservadores. Mas a Argentina do começo do século XX era bastante liberal. Já o Chile tem uma história um pouco diferente por conta de ali sim a igreja ter atuado desde o começo, né? Então começou-se com regras mais firmes, né? A gente pode fazer pode ter uma ideia olhando o mapa, né? Olhando o mapa da América Latina. Embora seja muito comum a gente imaginar que a colonização dos espanhóis tenha começado por Buenos Aires, porque está aqui do lado, mas não é assim. Os espanhóis chegaram à América do Sul pelo alto, né? Chegaram ali pelo Caribe, pela Colômbia, pela Venezuela, chegaram no Peru. Por isso que o Peru é um país super católico, super com
muitos resquícios do que foi a monarquia espanhola. Ela era a capital da Espanha na América, era o Peru. E daí vem o norte da Argentina, o Chile. E aí essa parte aqui, de baixo, onde eu estou, aqui perto do Porto de Buenos Aires, era a parte onde chegava a pirataria. Era um porto de piratas, Buenos Aires, e por isso, talvez, mais liberal também. Há historiadores que dizem isso, que Buenos Aires era bagunçada porque não tinha lei, não tinha prefeito, aqui se fazia muito contrabando, etc. Então, acho que isso também é uma maneira de abordar essa sua colocação, que eu acho que sim, tem respaldo na realidade. Não, você tem toda a razão, Silvia. E você citando isso, quando a gente vai ali para século XVI, XVII, quando o auge da prata e do ouro estava saindo do Potosí, ali que fica hoje tecnicamente na Bolívia, mas era controlado de Lima, né? Era controlado pelo vice-reino do Peru. Muito das coisas que vinham da Europa chegavam ao Potosí pelo Porto do Rio da Prata, via Rio de Janeiro e São Paulo. Porque também aqui no Brasil, o Brasil rico era o Nordeste, né? Que era onde se plantava cana-de-açúcar. Aqui, Rio de Janeiro e São Paulo, era o Brasil pobre nos séculos XVI e XVII. Só inverteu quando se descobriu o ouro em Minas. E o Rio de Janeiro e São Paulo, os bandeirantes iniciais, viviam de contrabandear para a América Rica, que era a América Espanhola, via Rio da Prata. Quer dizer, chegava no porto do Rio de Janeiro, descia via São Paulo até o Rio da Prata, ia via Porto de Buenos Aires, lá para cima para Bolívia, Peru e tudo mais. Quer dizer, de fato, são essa coisa dessa liberdade, dessa hiperautonomia que a gente vê nos bandeirantes aqui é a mesma coisa que se vê. E, de certa forma, evidentemente, à esquerda, José Mujica é um fruto disso, né? É um fruto desse espírito de liberdade e autonomia, mas com um olhar pela esquerda. Eu ouvi um comentário, Silvia, que eu queria ouvir a sua opinião a respeito disso. De que talvez a maior contribuição para a política uruguaia que o Mujica trouxe tenha sido... Isso foi um amigo num grupo de WhatsApp que conhece muito a América Latina, que dá aula de literatura latino-americana. Ele fez esse comentário que talvez a maior contribuição do Mujica tenha sido o civilizar o debate político no Uruguai. Pós-Mujica se tornou impossível você xingar um adversário por quem ele que a violência no discurso entre adversários políticos se tornou uma coisa de profundo mau gosto e que os debates no Uruguai tendem a ser exclusivamente ou principalmente nas ideias e que isso, de certa forma, enriqueceu muito a maneira como direita e esquerda conversam sobre política no Uruguai e que o pai um pouco dessa cultura em termos recentes seria o Mujica. Isso bate como algo que faz sentido para você? Porque aqui no Brasil e na Argentina, Pedro, não tem nada. A gente é bem civilizado no debate político, né? Não, mais civilizado que o Brasil, ou mesmo, aí a gente já entra num outro... Vamos falar do Uruguai. Eu acho que... Porque o Mujica, quando ele larga as armas para entrar para uma organização política, um partido, é criado o MPP, é o braço político dos Tupamaros. E eles sempre foram um pouco mais, mais à esquerda, mais sectários, mais radicais com relações a ideias de esquerda. Agora, eles foram abraçados por uma criação ainda mais genial, que foi a Frente Amplio, a Frente Ampla, que era liderada pelos socialistas. E esse foi um partido que foi crescendo devagarzinho, foi pegando organizações de centro-esquerda, dos comunistas, mas os socialistas sempre reinaram ali, né? E o MPP entrou nisso, né? E eles sim construíram um verdadeiro partido político no Uruguai hoje, é a Frente Ampla.
E eu acho que sim, eles aí não só recuperaram maneiras, impuseram uma certa civilidade no debate, como eles trouxeram pautas novas, porque os dois outros partidos eram partidos muito antigos e muito relacionados a apenas algumas famílias, né? Os colorados, algumas famílias mais ligadas ao porto e ao comércio, mais conservadoras, e os nacionais, ou os blancos, que são ligados, são até hoje ligados ao campo, justamente. E é o mais enraizado ali, embora eles sejam liberais, né? Então, eu acho que a chegada da Frente Ampla trouxe esse ar novo aí no Congresso e estabeleceram-se formas aí. Mas eu diria que foi a chegada da Frente Ampla mais do que o Mujica, porque o Mujica não tinha paciência para longos debates em Congresso e não tinha paciência, inclusive, para ir à torre presidencial todos os dias, estar trabalhando de trás de um computador. Ele era um idealista, né? Um idealista com muito bons executores ali, né? Mas tampouco era um bom orador para ficar defendendo as ideias no parlamento. Silvia, como é que vai ser essa despedida do Mujica? Já se sabe quem vai para funeral? Ele vai ser cremado, pelo que eu li, me corrija se eu estiver errada, mas você já sabe como é que, enfim, a presença de líderes mundiais aí nessa despedida? Sim, o presidente Yamandu Orsi, que é um presidente da Força da Frente Ampla, né, recém-eleito, já desenhou um pouco ali o que vai ser. Vai ser um velório de 3 dias, o corpo dele já está ali na torre executiva, deve ser levado ao Congresso, que é onde se fazem esse tipo de homenagens a grandes personalidades mortas, até sexta-feira. Tá havendo discussões sobre o horário exato, porque se está esperando a chegada, a volta de alguns líderes latino-americanos de esquerda que estavam na China, incluindo Lula, né? Petro, Boric, todos querem comparecer. Então, talvez aí tenha não seja na sexta, seja no sábado ou até no domingo, mas pelo menos até sexta ele vai ser, o corpo dele pode ser visitado pelos uruguaios. E o desejo final dele era, além da cremação, como você mencionou, ser enterrado onde ele sempre viveu, no Rincón del Cerro, essa pequena chácara a 10, 15 quilômetros de Montevidéu, e de preferência perto da sua cachorrinha Manuela, a cachorra de 3 patas, que foi uma das grandes companheiras dele. Embora ele sempre tivesse muitos animais ali, a Manuela era especial e ele quer ser enterrado junto a ela. E aí também existe um questionamento sobre o que fará Lucia Topolansky, né? Eu não me assustaria se ela, que também é uma mulher política e que não perde tempo com nada, não me assustaria se ela se dedicasse a alguma causa política, se ela ocupasse porque ela sim era uma pessoa de Senado, uma pessoa de parlamento, tanto que ela chegou a ser vice-presidente depois de uma crise sucessória ali. Não me assustaria nada, porque ela tem boa saúde, se ela voltasse à política. Não vejo ela encostadinha ali na casa que foi deles a vida toda, esperando a sua vez. Eu vejo ela talvez voltando à atividade logo. Silvia, eu queria te fazer 2 perguntas. Uma que é do Oscar, e o Oscar e a Tatiana estão discutindo isso aqui, debatendo isso aqui no nosso chat, mas o Oscar pediu, né? Pergunta para a Silvia se ela acha que isso, e eu imagino que seja esse ambiente fértil para políticas mais progressistas, se isso está relacionado à educação e à escolarização desses países, que aconteceu muito antes do que aqui no Brasil. E aí eles estão debatendo essa possibilidade. E a outra que eu queria te fazer, já vou fazer de uma vez, porque assim às vezes até elas possam ter relações, porque que é a questão da sucessão.
da sucessão de figuras desse tamanho, né? Ele não era o atual presidente, então não estou falando de uma sucessão de cargo, né? Mas a gente entrevistou o Mujica aqui no Meio em 2023, a repórter Mônica Manir, que é uma das nossas colaboradoras, foi ao Rincon, conversou com ele, e uma das coisas que ele falou a respeito da dificuldade do Lula, das dificuldades que o Lula enfrenta no Brasil, é justamente essa dificuldade de fazer um sucessor. Aliás, quem está nos assistindo, assine o Meio Político sempre traz coisas muito legais. A Silvia colabora conosco com alguma frequência e é sempre um prazer quando ela pode colaborar. A gente tem essa entrevista com o Mujica que hoje a gente abriu para os nossos leitores, para todos, mesmo os que não são premium, para ver o tipo de material que a gente faz, então não deixe de nos assinar. Mas então eu queria juntar essas duas coisas, a educação e, por falar em ambiente fértil, o quanto essa esquerda uruguaia que tinha o Mujica como referência conseguiu criar novas figuras para levar adiante o legado dele. Claro. Começando pela questão da educação, eu volto àquela minha primeira resposta. O fértil início do século XX no Uruguai, sob a presidência do José Baggi Ordóñez e de alguns, obviamente ele não governou sozinho, os ministros. Esse governo foi um governo transformador e uma das coisas que ele instituiu foi a educação laica e para todos, e grátis. Ou seja, estão aí as chaves, né, para colocar o Uruguai. Sempre esteve nos rankings, até hoje, os rankings de melhor povo mais alfabetizado, melhor formado. O Uruguai sempre esteve. A Argentina também já esteve. Ronda essa boa colocação, mas às vezes por causa das crises políticas ela retrocede um pouco, né? Mas o Uruguai foi muito beneficiado por essas leis e é um país de leitores, né? Sempre se fomentou a leitura, enfim, por esse lado eu acho que isso responde. Agora, desculpa, lapso de tempo. A sucessão. Se ele conseguiu formar novos líderes. Muito bom você ter me perguntado isso, porque eu adoro falar disso com relação ao Uruguai. Por quê? O Mujica, ele dava altas broncas nos seus companheiros de liderança de Estado, né, de chefes de Estado, por conta da sede de continuar no cargo. Então, Evo Morales, por exemplo, ele vinha fazendo já faz mais de 10 anos que o Evo Morales já não poderia estar concorrendo e está concorrendo. E tem eleições esse ano, ele vai concorrer. Então, o Mujica era muito crítico, falava isso na cara deles. Não pode, ninguém pode ficar para sempre. Vocês sabem que no Uruguai você pode ter 2 mandatos mais intercalados e é só isso. Então ele achava que esses políticos que tentavam se internizar no cargo destruíam o próprio legado, talvez positivo, que eles tinham conseguido. Por exemplo, no começo do chavismo, ele era um apoiador do Chaves. Quando o Chaves morre, ele vai ao enterro, ao funeral, ele participa, ele embarca nessa aventura venezuelana até que chega o Maduro já fraudando as eleições desde 2013, né? Aí ele passa a chamar a Venezuela de ditadura, como ele vinha chamando até hoje, né? Mas ele nunca foi um apoiador de projetos que continuassem por muito tempo e sempre falou, sempre disse para mim em entrevista, Lula precisa criar um sucessor, líderes personalistas como os latino-americanos, aí você pode pegar o Perón, enfim, Getúlio, não sei, vários líderes personalistas que são muito comuns na América Latina, não pensam em deixar um sucessor. Aqui na Argentina, por exemplo, a gente está sendo governado por esse senhor Javier Milei, que é assunto para outro dia. Mas todo mundo diz, mas não tem oposição. Por que não tem oposição? Por quê? Os Kirchner
Cristina Kirchner e Néstor Kirchner não fizeram sucessor, não fizeram um trabalho com um político, um senador, um ministro, pensando, esse aqui eu vou construir como um sucessor. E Mujica fez isso com quem hoje é o atual presidente do Uruguai, Yamandu Orsi. E ele falou disso pro Lula, no último encontro deles, eu estava acompanhando com um grupo de jornalistas, ele falou, é preciso criar novos líderes. A juventude vai saber lidar com as coisas que a gente já não sabe mais, além do fato de que vamos morrer. Então, não há nenhuma explicação, por exemplo, para Ortega tá no cargo até hoje, líderes que um dia foram de esquerda. Então, essa coisa da sucessão é algo que eu admiro muito nele. Ele sempre disse isso, preparem sucessores, vocês são finitos, o governo continua. E é uma coisa difícil para a gente aceitar, sendo esse um continente, um subcontinente, marcado por presidências muito personalistas. E isso remete imediatamente à minha primeira fala do programa, porque eu falei, olha, todo mundo, claro, se refere ao Mujica falando de simplicidade, mas a simplicidade dele não está na questão de ele só não ostentar e não ser rico, dele ter ficado pobre, dele ter permanecido pobre. Está muito, inclusive, está muito mais na noção de desapego, né? De liberdade associada a esse desapego. O desapego material da liberdade para você simplesmente ir e fazer outras coisas. E o desapego do poder também tem suas vantagens políticas, inclusive, né? Claro que o poder seduz, mas não necessariamente é vantajoso politicamente no longo prazo, né? Ele disse numa entrevista para mim uma vez... As pessoas quando vão... Qual a ideia de democracia que a gente tem aqui na América Latina? Porque as pessoas vão e não elegem um rei, não elegem um monarca, elas elegem um representante do povo que vai ter um tempo X para representar o povo e as bandeiras que o levaram até lá. Se fosse para eleger reis e monarcas, aí podíamos até discutir se o Evo Morales pode ser o eterno mandatário da Bolívia até a sua morte. Mas não foi isso que o povo boliviano escolheu. Inclusive, se fez um referendo pedindo para ele parar de disputar e ele ainda assim disputa. Eu estou usando a Bolívia porque é o caso mais extremo, assim, mas há outros, né? E ele sempre foi muito crítico disso. Se nós não elegemos reis e monarcas, é porque nós mudamos de sistema. Isso é uma democracia, né? E vai perder mais aquele cuja sua força política for minguando pela sanha de certos políticos de continuar nos postos-chave do poder, né? Vale muito para a Venezuela.